Então, o Instituto Conviver, ele vai fazer 10 anos agora, e ele surge muito da experiência que a gente tem em educação há muito tempo. E num tipo de educação. Então, é um tipo de educação que é uma educação democrática, uma educação que tenta trazer um lugar de fala para esses meninos e meninas, para trazer eles para um protagonismo, para uma autonomia, né? Então ele surge daí, né? Desse tipo de valorização da educação, e ele começa com contactos basicamente com escolas. O foco de atuação do Instituto Conviver é arte e educação, né? Então a gente trabalha com 2 polos, um na cidade de São Paulo, que é mais descentralizado, ali na região do Butantã, em algumas escolas públicas, e na cidade de Cotia, onde a gente tem um território mesmo, que a gente no bairro do Miguel Mirizola, que seria como se fosse um território educativo, né? Onde a gente tem atuação nas 3 escolas do bairro e mantém uma biblioteca comunitária ali no parque vizinho às escolas. Os projetos do Instituto, a gente tem vários. O primeiro projeto é o Baú de Histórias, que tem mais tempo de atuação. Ele trabalha com incentivo à leitura e mediação de histórias dentro de algumas escolas públicas. A gente já atuou na cidade de São Paulo e hoje é um programa que acontece muito ali em Cotia, no bairro, né? O Baú de Histórias é um projeto que leva a fantasia, a imaginação, a fabulação, né? Que leva a literatura e que permite com que as crianças, além de ouvir uma história, tenham um espaço para conversar sobre ela. E aí, nesse momento, a gente tem um momento de troca muito importante, né? Porque esse momento da troca pós-leitura a gente considera muito fundamental, porque ele é um ampliador das leituras possíveis, né? De uma história, de um livro. Porque a leitura ela é um ato solitário ali, né? O leitor, o livro. Mas no nosso caso, como a gente trabalha com mediação de leitura, a gente tem um leitor que a gente considera mais experiente, que são os nossos mediadores, que vão ler para esses leitores em formação, menos experientes, né? E aí vão promover depois dessa leitura uma conversa, e nessa conversa que os sentidos da leitura se ampliam. Daí depois a gente vai ter dentro no próprio bairro Mirizola, a gente vai ter o programa Miris, que chama-se Miris Artes, que daí é o programa de artes do Instituto Conviver, né? Então, no Miris Artes a gente vai ter formação teatral, formação musical, de artes visuais, circo e outras linhas, outras linguagens da arte que vão aparecendo por meio da demanda que os próprios alunos que participam das oficinas escolhem, e aí a gente vai diversificando com eles. Faço capoeira, faço artes, faço roda de leitura, faço circo, faço coral e teatro. A parte começa assim, tipo tum tum jacatumba labis, catumbararibe jacatumba guinga, auê serebere babis, catumbararibe jacatumba lá. Aí repete. O Miris Artes é um programa do Instituto Conviver, é um programa pensado para uma articulação no bairro Miguel Mirizola, aqui em Cotia, que é um bairro vizinho do Colégio Viver, que é onde nasce esse sonho do Instituto Conviver, né? Ele nasce a partir desse colégio. Então a gente pensou esse programa, que é o Miris Artes, e que ele tem essa obsessão por arte, cultura, esporte, lazer. Acho que um ponto importante para o Miris Artes é que a gente tem essa biblioteca container aqui instalada dentro do Parque Linear, que é uma região central para o bairro, né, onde todas as pessoas que saem, os trabalhadores e as trabalhadoras passam por aqui, as crianças passam por aqui, né. Esse Parque Linear ele é vizinho de outras 3 escolas aqui do bairro, que são escolas que a gente também tem muita articulação, né. Então a gente apoia muito essas escolas, né. A gente leva ações para dentro dessas escolas. Eu tenho notado que as crianças têm chegado mais, têm se aproximado mais, têm tido interesse
querendo conhecer sobre a biblioteca, sobre o projeto, querendo participar dos cursos, das atividades. E ao mesmo tempo que vem algumas crianças, vem também os pais. Sim, eu acho que o benefício para ela, que é jovem, né, e tem que ter alguma coisa para fazer, eu acho que futsal, vôlei e outros projetos também, se for do desejo dela, é bom para a vida dela, né? E até pro crescimento, né, que ela ainda está em fase de crescimento, né? A proposta do Conviver, enquanto uma ONG que traz essa proposta para nós da roda de leitura, do baú de histórias, ele vem ao encontro daquilo que nós, como equipe escolar, acreditamos. Que o ambiente escolar, ele é o lugar propício para você fomentar esse contato da criança com o livro, de perceber que o livro não é aquela coisa mágica para ficar guardada. É como um brinquedo em que a criança explora, tem uma relação afetiva, ela vive o seu universo da infância, da fantasia, da diversão, do encantamento. E isso é um contraponto em relação às telas, porque muitas vezes em casa as crianças têm mais essa vivência por meio das telas. E aí a escola, a gente vem meio que contra a maré no movimento em apresentar para eles que o livro também tem esse universo encantador, aonde ele dá asas à sua imaginação, ele viaja por lugares, por ambientes, sem nunca ter estado lá. Sem contar que ele dá aquilo que a sua imaginação lhe proporciona, a vivência dessa fantasia que é muito rico na infância. É o projeto em si, né, que vocês apresentaram. Eu achei muito bom aproveitar para essas crianças. Então é uma ação que está dentro e fora da escola. Ajudou muito a escola na época da pandemia, né? Porque eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa na pandemia, entendeu? Porque eu sei que as famílias estavam passando dificuldades. Então eu tenho uma história engraçada, eu comprei uma máquina de lavar roupa. Eu peguei o dinheiro da máquina de lavar roupa e comprei cestas básicas. Aí um professor meu da USP ofereceu cesta. Aí o Conviver veio e ofereceu mais cesta. Então nós conseguimos aqui, graças ao Conviver, oferecer algumas toneladas de alimentos, toneladas de alimentos para a população do bairro durante a pandemia. Isso só foi possível dessa parceria da escola com o Conviver. Com a volta da pandemia, o Instituto percebeu, na verdade, né, acho que a nossa sociedade como um todo percebeu a necessidade do acolhimento e atendimento das crianças que não tiveram condições de manter os estudos autonomamente durante, né, esse processo dentro de casa, enfim, tiveram outros desafios. Com isso, a gente ficou com uma situação muito desigual dentro das escolas, porque a gente tem um grupo de crianças que conseguiram, que a família conseguiu acolher e cuidar desse aspecto, e a maior parte das crianças, a família precisou, né, de recursos para manter a vida, né? Então elas não conseguiram precisamente cuidar dessa característica. E somado a isso, acho que o Francisquinho, como a gente tem crianças menores, né, a gente tem os primeiros anos iniciais, a gente tem uma ausência de educação infantil, né? A gente agora começa a receber crianças que fizeram educação infantil, mas muitas dessas crianças que vieram até ano passado para o Francisquinho, chegavam no primeiro ano sem ter tido uma experiência na primeira infância, num espaço de repertorização, de cantigas. Não é tanto só na alfabetização em si, mas de aumento de repertório sobre o mundo, que é uma base necessária para alfabetizar. A gente não alfabetiza uma criança que não canta, a gente não alfabetiza uma criança que não conta história, a gente não alfabetiza uma criança que não brinca de faz de conta. E esse tipo de aprendizagem, ele se dá majoritariamente na escola. A família, ela sempre tem um repertório mais próprio de si, qualquer família. Alguém tem que abraçar essas crianças, né? E esse papel hoje cabe à escola, né? E a escola prover todos os tipos de meio para que eles se sintam bem. Porque não é só colocar eles dentro da escola, é proporcionar o sucesso deles dentro da escola, garantia de sucesso deles. Então, tudo que vem para acrescentar nesse sentido é muito bom, é muito válido, é crescimento. Eu atuo no projeto Cultura de Paz nas escolas. O
projeto ele tem como objetivo levar a educação socioemocional, sobretudo, para dentro da escola, assim, né? Uma educação que não só vai focar no que eles aprendem ali em sala de aula, mas em desenvolver habilidades outras, né? Habilidades de se relacionar consigo mesmo, com o outro, com o espaço. Mas eu acho importante que as escolas elas buscam esse projeto muito num lugar de mediação de conflito, de ajudar na parte relacional, sobretudo. Mas conforme a gente vai trabalhando, a gente percebe que para além da mediação de conflitos, né, é um espaço mesmo de escuta das crianças, dos jovens. É um espaço onde a gente vai falar sobre todos os tipos de violências que acontecem dentro da escola. Então a gente fala sobre racismo, a gente fala sobre machismo, capacitismo, sobre as relações mesmo, né? De como a gente constrói as relações dentro do espaço para que o espaço se torne um espaço seguro para todo mundo. A biblioteca ela impacta porque é o único equipamento que tem lá no bairro, o único equipamento cultural que tem no bairro. O bairro ele é desprovido, ele é distante do centro, ele é desprovido de qualquer equipamento cultural ali próximo. Então a gente acaba ofertando a própria cultura mesmo, né? O acesso à cultura para aqueles moradores, né? Então tem uma demanda grande de empréstimo de livros e as atividades de mediação, algumas atividades de mediação de leitura acontecem lá dentro hoje, dentro da biblioteca. O teatro acontece dentro da biblioteca, a música acontece lá, a zumba, o vôlei, nós temos a quadra próximo da onde está localizada a biblioteca, daí então a gente tem essa liberdade de usar o espaço da quadra, né? Então a gente está atingindo em torno de aproximadamente umas 200 crianças mês usuárias de todos os programas que nós temos ali no bairro do Mirizola. A arte, ela humaniza o ser humano e a gente vem acreditando nisso. Eu acho que o corpo docente foi também se apegando a isso. E aí quando veio o Conviver, que abriu o nosso leque, que traz possibilidades e que a gente, enquanto professor, possa aprender também para usar nas futuras aulas. Então, eu acho assim, que é uma parceria assim, gratificante e todo o nosso corpo docente gosta muito. A gente é muito feliz e muito grata. A importância do voluntário no Instituto é o que movimenta essa máquina social, né? O que dá a oportunidade da gente de ampliar algumas atividades que nós temos. O baú, então, trabalha com mediadores voluntários, né? Nosso trabalho é pautado, né, nessa disposição das pessoas, né, em doarem um pouquinho do seu tempo. São pessoas voluntárias que reconhecem que ela tem algo a contribuir com essa sociedade na qual ele está inserido e que ele quer contribuir com os pequenos, com as crianças, porque são poucas pessoas que se dispõem a fazer isso com crianças. E aí a gente oferece uma formação básica inicial. Então, a partir do trabalho voluntário, exclusivamente, por exemplo, do que aconteceu no projeto Baú de Histórias, é o que deu a oportunidade do próprio Instituto começar a ter um portfólio de ações e acessos a outras estratégias de atuação. Então, o curso de formação, basicamente, a pessoa, né, vai entrar em contato com a gente já teve formação presencial, a gente já teve formação virtual e a gente passa por alguns pilares fundamentais da formação do leitor literário e da mediação de leitura. E por que a gente considera básica? Porque a gente acredita que essa formação ela é continuada, né? Ela não tem um fim, a gente não consegue, com essa formação básica, atingir tudo que a gente precisa. A gente dá um start inicial, né, uma base assim para pensar o que é um leitor literário, o que é a mediação, né? Como iniciar a conversa, como fazer uma boa leitura, né? Como fazer a conversa apreciativa, que é o pós, né, depois da leitura. Então a gente dá essa formação básica para que essas pessoas possam começar a atuar. E aí a formação ela vai continuar, né, com esses mediadores a partir do acompanhamento que a gente faz. Então quem se torna mediador, né,
Quem passa por essa formação já pode se tornar um mediador voluntário nosso, vai atuar nas escolas. E a gente conseguiu trazer um pouquinho disso, né, Márcio, fazendo com que os nossos alunos que foram capacitados pelo Conviver, tinham a contação de história, contasse história para os outros alunos que não tinham acesso, que eram os pequenininhos, primeiro e segundo ano. E foi, assim, uma troca muito importante, muito significativa. E isso a gente tem que agradecer muito ao Conviver. Então, o Baú de Histórias, os contadores, é essa sociedade civil que chega a nós, contribuindo com o que eles têm de melhor, que sabem fazer, contar histórias. E isso para nós é muito rico, porque a escola, ela se nutre, se alimenta de histórias. A leitura, a escrita, a contação, esse universo fantasioso na educação infantil é o nosso trabalho do dia a dia. Esse é a grande importância. Mas o voluntário ele pode se encaixar em todas essas áreas de ações que o Instituto tem. Ele não necessariamente precisa ficar só como mediador de leitura. Ele tem uma demanda, um interesse de, por exemplo, auxiliar o professor de teatro, ou é um professor de teatro e quer ministrar um curso. Ele é desenhista, ele trabalha com artes visuais, então ele pode também ofertar oficinas lá. Então, o espaço, o território do Mirizola, o território educativo do Mirisartes, ele acaba proporcionando isso para que tenha uma ampliação das nossas demandas que acontecem lá, né? Na cidade de São Paulo tem uma micro-região, que é a região do Butantã, onde está um pouco mais próximo da cidade de Cotia, mas nada impede da gente ampliar as atuações em outras escolas públicas, né? Como a Maria comentou, a atuação do Instituto Conviver acontece muito no chão das escolas públicas. E aí a gente então escuta um pouco da demanda das escolas que são nossas parceiras. Então nós temos na cidade de São Paulo o Corpo Voz e Fala, que é um projeto de iniciativa teatral, mas que tem muito a ver com língua portuguesa, com o ensino da língua portuguesa. Ele é baseado numa experiência de um dos nossos educadores, que é o Daniel, e aí ele cria o teatro através da língua portuguesa, né? Do corpo, a voz e a fala. Nossa, inclusive eu acabei de receber um efeito aqui. A gente tem uma garota que é atendida já há alguns anos pelo Baú na escola, e daí ela escreveu um texto há uns 15 dias atrás para a escola e foi super elogiada, e a mãe estava aqui me contando que identificou na hora elementos ali do Baú de Histórias, dessa aproximação dela com a literatura, com a leitura. Então, de como a escrita dela cresceu. A gente tem depoimentos desse tipo, né, dos familiares, também das professoras, que são nossas parceiras nas escolas. Então, às vezes a gente trabalha uma obra e a professora aproveita naquela semana ou na outra para usar aquela obra como um disparador nas aulas dela. Então, a gente já teve professoras que trabalharam redação, que vão puxando essa coisa, né, esse despertar aí leitor para a escrita. E então a gente nota, e também pela procura aqui na biblioteca, né, esse nascimento assim da paixão pelos livros, pela leitura e tal. Então acho que é um pouco isso. Tem tido uma boa mudança. Tem crianças que têm falado super bem, que têm se interessado mais pelos livros e tá mudando até a dicção, a forma de falar. Na escola, o interesse tem mudado. Algumas professoras já chegaram em mim para falar: olha, tal criança tinha dificuldade na leitura, passou a acompanhar vocês na mediação, ela já está melhorando mais a dicção, já está prestando mais atenção no texto, na história. Então tem mudado bastante, eles têm prestado mais atenção. Fora que a atividade física para eles também é maravilhoso, né? Quanto mais energia eles gastam aqui, menos eles ficam nas telas. Então eu vejo essa parceria entre a escola pública, que é uma instituição governamental, com uma ONG, que é uma instituição não governamental. Eu vejo assim, como um casamento do que a gente pensa assim: estamos para criar uma sociedade em que se exercita a cidadania. Que cidadania é essa? No ambiente em que estou, como posso contribuir?